O Trump fez o que nós passamos 4 anos do governo Biden. 12 a 20 milhões de imigrantes entraram nos Estados Unidos em 4 anos. 12 a 20 milhões. É a população do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Vamos entrar nas políticas nos primeiros 100 dias. Sem dúvida nenhuma, a maior transformação aconteceu na parte da imigração ilegal. Nós, brasileiros, parece que no Brasil não percebemos o que era esse problema, mas aqui nos Estados Unidos, para todos os americanos, e esse é um problema grande na Europa também, toda vez que você levanta qual é o principal problema dos Estados Unidos, a imigração sempre esteve no top 2 ou 3. E desde o primeiro dia de governo, 20 de janeiro, o governo Trump assinou uma ordem executiva chamada Protegendo as Nossas Fronteiras. E aí o que ele define nessa ordem executiva? Que a política dos Estados Unidos é adotar todas as medidas apropriadas para proteger as fronteiras das nossas nações através das seguintes ações: muro, dissuadir a entrada de estrangeiro ilegal nos Estados Unidos, deter na máxima extensão permitida da lei estrangeiros sob suspeita de violação de leis, remover todos os estrangeiros que entrem ou permaneçam em violação da lei federal, processar criminalmente os estrangeiros ilegais, cooperar com as autoridades estaduais na implementação de parcerias para remoção de estrangeiros e obter controle operacional completo das fronteiras. Ou seja, ele vai construir o muro na fronteira do México, sim. Imigrante ilegal que for pego e detido não vai ser liberado logo de cara, como era no governo Biden, e serão processados criminalmente depois deportados. E com uma canetada, o Trump fez o que nós passamos 4 anos do governo Biden. 12 a 20 milhões de imigrantes entraram nos Estados Unidos em 4 anos. 12 a 20 milhões. É a população do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Em 4 anos entrando em um país. E você acha que as pessoas que entraram aqui de um modo... Essas são as pessoas ilegais. Você acha que essas pessoas que entraram pela fronteira do México são doutores, são pessoas... Também que não sejam doutores, são pessoas comuns, muito ilustradas, bem capazes? A imensa maioria não. Muitos membros de gangue, como esse do MS-13. E nós passamos anos e anos e anos do governo Biden dizendo: eu não estou conseguindo resolver o problema da imigração porque o Congresso não age, o Congresso precisa fazer isso, o Congresso precisa fazer aquilo, é impossível. A mídia, essa mesma mídia que senta a porrada, não, só é possível com o Congresso, só é possível com isso. Os republicanos no Congresso que estão impedindo a política imigratória, é culpa deles, blá, blá, blá. Uma canetada, acabou o problema. Quando eu digo acabou o problema, deixa eu dizer para vocês, em março de 2024, ou seja, pouco mais de um ano atrás, foram realizados 137.473 cruzamentos ilegais na fronteira com o México. Esses são os registrados. 137.473. São 2 estádios do Maracanã lotados, entrando em um mês. E esses são os registrados na fronteira do México há um ano atrás. Qual é o número em março de 2025? 7.181. De 140 mil para 7. Uma redução de inacreditáveis 93% de redução. Claro que há críticas dentro da política imigratória. Toda vez que você tem um problema desta magnitude, como 20 milhões de ilegais dentro do país, 150 mil pessoas entrando ilegalmente, e você precisa resolver esse problema, não há como um problema dessa magnitude ser resolvido sem que aconteçam alguns fenômenos. Um deles é o abuso de poder. E eu não tenho dúvida que toda vez que você
tem um Estado que começa a dar poder aos indivíduos na ponta, vários destes indivíduos, principalmente os mentalmente instáveis, vão abusar desse poder. Ora, isso acontece, por exemplo, se você pega uma corporação como a Polícia Militar do Rio de Janeiro. A Polícia Militar do Rio de Janeiro não tem como sua política o abuso, o tapa na cara, o abuso do coitado, do ferrado, etc, etc. Não tem como sua política o combate, troca de tiro, sem responsabilidade que vitimize inocentes dentro de uma comunidade. Essa não é a política. A maioria dos policiais não se comporta dessa forma. Mas há indivíduos que acabam se comportando dessa forma e utilizando da sua autoridade para abusar dela, sem dúvida nenhuma. Da mesma forma que aconteceu, por exemplo, no regime militar brasileiro. Era a política do regime militar tortura? Não. Há indivíduos que cometeram tortura? Muito provavelmente. Como você tem nas forças policiais brasileiras de hoje. Da mesma forma aqui nos Estados Unidos, eu não tenho dúvidas de que há indivíduos do ICE que estão abusando do seu poder. Eu não tenho dúvidas que certos casos, mesmo que é um fenômeno separado, que certos casos precisam ser estudados com mais escrutínio. Eu tenho enorme preocupação quando eu vejo, por exemplo, a aplicação do Trump dessa ideia de que o que está havendo na fronteira sul é uma invasão estrangeira e de que quer tratar os indivíduos como invasores estrangeiros porque cruzaram a fronteira sul. Por que eu tenho preocupações com isso? Porque a lei não foi escrita com esse propósito, e eu, como vocês sabem, sou um amante da hermenêutica originalista, uma palavra difícil para aquelas pessoas que acham que o juiz deve interpretar a lei com a intenção que teve a pessoa que fez a lei lá atrás. Né? Então, essa lei foi uma lei de mais de 100 anos atrás, hoje mais de 100 anos atrás, quase 200 anos atrás, em que foi feita para evitar invasores dentro dos Estados Unidos. E ela foi usada, inclusive mal usada, na Primeira e principalmente na Segunda Guerra Mundial, foi muito abusada contra os japoneses e por aí vai. Então, tenho preocupações com isso. Tenho preocupações com indivíduos que são imigrantes legais dentro dos Estados Unidos, que estão com medo, estão passando por um escrutínio exagerado. Tenho preocupações com casos onde você teve, por exemplo, um hispano descendente, não me lembro de qual nacionalidade, mas alguém com um nome latino, que era nacional dos Estados Unidos e foi preso e ficou preso um determinado tempo até ser solto por um juiz, mostrando que ele tinha uma certidão de nascimento, que ele nasceu nos Estados Unidos. Bom, mostrar a certidão de nascimento já é mais do que o Barack Obama jamais tenha feito. Mas esse foi finalmente livre, apesar dos protestos do governo Trump. Tenho preocupações quando estudantes, mesmo que esses estudantes aparentemente tenham posições políticas das quais eu discordo, por exemplo, de apoio ao Hamas, mas que eram residentes permanentes dos Estados Unidos e foram colocados em processo de deportação por conta das opiniões dele, algo que fere a primeira emenda. E nos Estados Unidos, a primeira emenda é absolutamente ampla para tanto residentes permanentes como cidadãos. Inclusive, a Suprema Corte dos Estados Unidos diz que os residentes permanentes têm todos os mesmos direitos dos cidadãos, exceto os cidadãos, como diz a Janja, exceto votar e ser votado. Tenho preocupações com a política do Trump e não entendi a razão disso até hoje, exceto talvez a razão psicológica para evitar as pessoas que viessem para os Estados Unidos com esse propósito, mas de negar a cidadania a pessoas que nasceram nos Estados Unidos, mas são filhos de imigrantes ilegais. Muito difícil de defender isso juridicamente. Então, há, sem dúvida nenhuma, abuso e há, sem dúvida nenhuma, digamos assim, um grupo dentro da própria Casa Branca que tem visões imigratórias que são incompatíveis com o império da lei americana. Posto isso, eu não tenho dúvida de que é absolutamente louvável
e que foi absolutamente bem sucedida, e por isso conta com uma enorme aprovação da população americana, a redução de 93% dos cruzamentos nas fronteiras dos Estados Unidos, dos cruzamentos ilegais na fronteira dos Estados Unidos. Porque o fato é que hoje não há mais fronteira aberta no país. Se as pessoas entram, elas são rapidamente detidas e não vão muito longe.